Deixa eu gravar essa aula. Então, tá lá na página 25, né? Quer dizer, caderno 4, aula 28, página 25. Eu vou fazer a aula 28 e aí depois eu volto na 26, tá bom? Então, é assim, quando eu tenho um sistema lá qualquer, por exemplo, imagine que eu tenho lá 2x mais 3y igual a 7, 5x menos 2y igual a 8, por exemplo, quem que é o determinante aí? O determinante é o determinante da matriz incompleta, quer dizer, o determinante da matriz incompleta seria pegar os coeficientes do x e do y. Se tiver z, pega do z também. É assim, se esse determinante, então é a regra de Cramer, se esse determinante for diferente de zero, então o que que acontece? O sistema é possível e determinado, quer dizer, possui uma única solução, né? Possui uma... Só um minutinho, deixa eu colocar. Possui uma única solução. Tá? Agora, se esse determinante da matriz incompleta, aqui no caso da menos 4 com menos 15, dá diferente de zero, né? Já seria SPD, né? Quer dizer, você vai achar só um valor para o x e um valor para o y. Só estou dando um exemplo. Agora, se esse determinante for igual a zero, daí vai ter duas opções. Ou o sistema vai ser possível e indeterminado, que possui aí infinitas soluções, né? Ou ele vai ser sistema impossível. Aí vai ter que analisar, né? Vai ter que estudar lá, daqui a pouco a gente faz um. Aqui não tem solução, o conjunto verdade é vazio, não tem solução. Só que o quê? Qual que é o problema do Cramer? A gente está tendo aqui um sistema que é 2 por 2, duas equações, duas incógnitas. Se ele tivesse mais incógnitas que equações, de repente, se você tem lá um sistema x mais y mais z igual a menos 3, 2x menos 3y mais 4z igual a 7, você já não consegue usar Cramer aqui. Por quê? É isso que a gente vai ver depois, que é o Rocher-Capelli, né? Em geral, esse tipo de sistema assim, que tem mais incógnitas que equações, em geral ele tem infinitas soluções. Mas pode ser que ele seja impossível também, então você não consegue usar Cramer nesse tipo de sistema, que esse sistema não é normal. O que era um sistema normal? O número de incógnitas igual ao número de equações e o determinante tinha que ser diferente de zero, né? Então a gente consegue usar Cramer na maioria dos exercícios, mas depois eu vou voltar na aula 26, que eu pulei, que esse tipo de sistema aqui a gente não consegue fazer por Cramer, né? Tá? Bom, uma outra forma de analisar, vou apagar isso aqui. Uma outra forma de analisar também é o método de Gauss, né? Quando você vai lá escalonando, mas de repente você chegou lá num AZ ou um AX igual a B. Como é que você discute isso? Se o A for diferente de zero, o Z seria aqui, seria incógnita, né? Quer dizer, aqui seria incógnita. Se o A for diferente de zero, então o sistema é possível e determinado, né? De repente você tem lá um K menos 1 vezes Z igual a 7, aí o que acontece? Se o K menos 1 for diferente de zero, o sistema é possível e determinado. Agora, se o A for zero e o B for zero também, aí você vai ficar com 0Z igual a zero, o Z teria infinitas soluções, né? O sistema seria possível e indeterminado, né? E se o A for zero e o B for diferente de zero, quer dizer, imagine que você tem lá 0Z igual a 5. Isso não tem solução, né? Você não vai achar nenhum Z que dê certo. Quer dizer, 0Z igual a zero, aí teria infinitas soluções. O Z poderia ser qualquer valor, né? Então, aqui o sistema é impossível. Então, aqui a gente chama de método de Gauss, né? Tá?
Bom, então a gente viu o Cramer, viu o Gauss, tá? Tem também depois o Rocher-Capelle, né? Então, aqui, o que acontece? Depois eu comento o Rocher-Capelle, lá na aula 26, não vou usar aqui, a ideia de característica, tá? Então, a gente usou o método de Gauss e Cramer. Então, vamos fazer os exercícios dessa aula, depois eu explico o Cramer lá depois da aula 26. Então, estou começando pela aula 28, tá? Então, aqui, tudo bem? Começando lá na página 25. Só que chegou depois aí, considere o sistema linear nas variáveis x, y, z. Então, x, y, z são as variáveis ou incógnitas, e K é um parâmetro. Então, dependendo do valor do K, esse sistema pode ser SPD, SPI ou SI. Então, K é o que a gente chama de parâmetro. Então, o que ele fala aí? Para que valores de K o sistema tem solução única? A ideia, às vezes tem alguns que dá para você bater o olho e perceber direto, nem sempre. Mas, por exemplo, se pegar essa equação aqui, x mais x dá 2x. 2y menos y vai dar y. Menos 3z mais z daria menos 2z. E menos 4 mais 3 dá menos 1. Mas, quer dizer, se o K for menos 2, o que acontece? Essa linha mais essa vai dar essa. Aí vai ficar indeterminado, né? Mas o que ele quer? Ele quer para que valores de K o sistema tem solução única. Então, opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui, então. Então, no item A, solução única. É o que? É o sistema possível e determinado. Então, o determinante, isso acontece se somente se o determinante for diferente de zero. Vou pegar o determinante. Coluna do x. Tem lá o 1, o 2 e o 1. Coluna do y tem o 2, o 1 e o menos 1. Coluna do z, menos 3, k e 1. Bom, daria para ver que esse determinante vai dar zero se o k for menos 2, né? Quer dizer, se eu somar a primeira linha mais a terceira linha dando a segunda linha, 1 mais 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1, menos 3 mais 1 teria que ser menos 2. Se o k for menos 2, vai dar zero, mas a gente quer que isso seja diferente de zero, né? A gente vai acabar concluindo que o k não pode ser 2. Vamos usar Lassarri, repete as duas primeiras colunas. Se percebesse direto que o k não pode ser 2, né? Porque eu quero que esse determinante seja diferente de zero. Se não, calcula, a gente vai acabar chegando que o k não pode ser 2, menos 2, né? Isso tem que ser diferente de zero. Daí eu vou calcular, usando Sarri aí, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Aqui vai ficar 2k mais 2k mais 6. Menos dá mais, né? Mais 6, tudo bem. Na diagonal secundária, a gente troca o sinal, que dá menos 3, vai ficar mais 3. Aqui dá menos k, vai ficar mais k. Aqui dá 4, vai ficar menos 4. Soma isso tudo. Isso vai ter que ser diferente de zero. O que vai dar isso? Vai dar k menos 2k, vai ficar... Não, k mais 2k vai dar 3k. 6 mais 1 dá 7, aqui dá menos 1, né? Porque 3 menos 4, ou 6 mais 1 dá 7, mais 3 dá 10, menos 4 vai dar mais 6. Isso tem que ser diferente de zero. Aí 3k tem que ser diferente de menos 6, passando para o outro lado, passo dividindo, então o k não pode ser menos 2, como a gente já tinha visto, né? Se o k for menos 2, vai dar determinante zero, vai ficar uma linha mais a linha 1 mais a linha 2 igual a linha 3, né? Desculpa, a linha 1 mais a linha 3 igual a linha 2, que é aquela combinação linear. Então, o k não pode ser menos 2. Quer dizer, se o k for menos 2, o determinante vai dar zero. Então, para ele ter solução única, usando um Cramer, né? Quer dizer, o sistema é possível e determinado, o determinante tem que ser diferente de zero, né? Então, k não pode ser menos 2. Tudo bem até aí, queridos? Daí, tudo bem? Isso é o item A. No item B, ele fala para o valor de k que não satisfaz a condição do item A, que contraria o item A. O sistema é possível e indeterminado. Quer dizer, se o k for diferente de menos 2,
o sistema o determinante dá diferente de zero, o sistema é possível determinado. Mas se o K for menos 2, ele quer saber o que, é que vai acontecer, né? Aí o determinante dá zero, aí vai ter aquelas duas opções. Aí como é que você faz para descobrir? A gente vai lá e analisa, né? Se, então aí o item B, se o K, o valor do K que não satisfaz o item A, que contraria o item A, é o K ser igual a 2. Quer dizer, se o K for igual a menos 2, olha como vai ficar o sistema. X mais 2y menos 3z igual a menos 4. Aqui vai ficar 2x mais y menos 2 aqui, né? Deixa eu ressaltar aqui menos 2, que é o K, né? Z tem que ser igual a menos 1, que x menos y mais z igual a 3. Bom, aí o que eu faço para analisar? Aqui dá para perceber, ou a gente vai escalonando, né? Mas aqui já dá para perceber que se eu pegar x mais x dá 2x, y menos y dá y, 2y menos y dá y, menos 3z com mais z dá menos 2z, e 4, menos 4 mais 3 dá 1. Se eu chamo isso aqui de 1, de equação 1, que é de equação 2, que é de equação 3, o que a gente está tendo? Equação 1 mais equação 2 é igual... Não, equação 1 mais equação 3. Né? É igual a equação 2. Tá? Quer dizer, você poderia até descartar uma delas aí, né? Quer dizer, já que a primeira mais a terceira dá a segunda, né? Então, isso é característica de o quê? Um sistema possível e indeterminado, quer dizer, que possui aí infinitas soluções. Nem precisaria escrever isso, né? O que ele queria saber é o quê? Para que valor de K, para o valor de K que não satisfaz o item A, o sistema é possível indeterminado ou impossível? É possível indeterminado, né? Ah, professor, como é que ficaria impossível? Imagine se acontece isso, x mais x, 2x. 2y menos y dá y. Menos 3z, por exemplo, mais z dá menos 2z. De repente eu coloco aqui menos 4, aqui eu coloco no lugar desse 3 um 5. Aí não teria esse elemento mais esse dando esse, né? Tudo bem? Então, ficamos aí com possível indeterminado. Então, no item A ficou K igual a menos 2, no item B o sistema é possível indeterminado. Né? Essa seria a resposta. Né? Quer dizer, as respostas, no item A ficou aí que o K tem que ser diferente de menos 2, e no item B, para K igual a menos 2, o sistema ficou possível e indeterminado. Tá? Ah, dá para fazer por Kramer? Até dá. Depois eu vou comentar como é que seria. Kramer não, Rouchet-Capelli, mas isso seria depois, quando eu discutir lá. Aí teria que ficar discutindo característica da matriz, tá bom? Então anota aí. Deixa eu pausar aqui o vídeo. Então aqui, ó, o sistema linear nas incógnitas x e y. Então x e y são incógnitas, o K é parâmetro. Dependendo do valor do K, o sistema pode ser SPD, SPI ou SI. Eu vou analisar todas as possibilidades. O que ele quer, no caso, é que o sistema linear nas incógnitas x e y, sendo K um número real, é impossível. Então, ele quer que seja impossível. Para o quê? Para mais de 2 valores de K, exatamente 2 valores de K, apenas um valor de K, nenhum valor de K. Vamos analisar todo o sistema, depois vamos ver quando que ele é SPD, SPI ou SI. Não pediu tudo isso, né? Então, primeiro, assim, né? Usando o Kramer, se o determinante da matriz incompleta for diferente de zero, ele é SPT. Já se o determinante da matriz incompleta for zero, aí ele tem duas opções. Ou ele vai ser SPI ou SI. Como é que você faz? Você vai lá e analisa, né? Tá? Então, vamos começar aí primeiro, vamos começar calculando o determinante. Determinante da matriz incompleta, coluna do X. Ficou feio aqui. Coluna do X tem lá o K e o 1. Do Y tem 1 e o K. Tá? Esse é o determinante da matriz incompleta, né? Calcula aí esse determinante, vai ficar aqui K vezes K dá K quadrado. 1 vezes 1 dá 1, troca o sinal, vai ficar menos 1. Somo, né? Esse determinante tem que ser igual a zero, né?
para ele ser possível indeterminado, que é o que ele quer. Então, daí vai ficar com o quê? Esse k quadrado menos 1 tem que ser igual a 0, vai ficar k quadrado igual a 1, passando para o outro lado. Cuidado, o quadrado vai para o outro lado como mais ou menos raiz de 1. Não se esqueça do menos. Então, fica aí k igual a mais ou menos 1. Quer dizer, se o k for 1 ou menos 1, o determinante dá 0. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar linhas iguais, né? Se for menos 1, vai ficar proporção, né? Eu troco o sinal de uma delas, né? Então, quer dizer, na verdade, se o k for diferente de 1 ou de menos 1, o sistema seria SPD, né? Porque se eu colocasse aqui diferente de 0, ia ficar diferente aqui de mais ou menos 1. Depois eu coloco isso no final. Né? Quer dizer, se o k for diferente de mais ou menos 1, qualquer valor que não seja nem 1 nem menos 1, ele vai dar SPD. Tá? Agora, se k for mais ou menos 1, determinando dá 0. Mas aí, como é que faz para saber se é SPD ou SPI, professor? Vamos ver. Vamos analisar aqui. Se o k for 1, vamos ver o que acontece. O sistema vai ficar o quê? Substituindo o k por 1, vai ficar o quê? 1x, né? Porque o k tem aqui kx, mais y, igual a 2 menos 1. De baixo vai ficar x mais 1y igual a 1. Daqui, então, o que fica? Fica x mais y igual a 1, né, de cima. A de baixo também fica x mais y igual a 1. Não é a mesma equação? Isso é sistema possível indeterminado, né? Tem infinitas soluções, você pode descartar uma, né? Ah, se o x for 0, o y vai dar 1. Se o x for 1, o y vai dar 0. Se o x for 1000, o y vai dar menos 999. Então, isso aqui é possível indeterminado. Né? Tem infinitas soluções, porque tem a mesma equação, né? Isso aqui é a mesma equação, você poderia descartar uma. Já se o k for igual a menos 1, né? Que é o que a gente está analisando ali, vamos ver o que acontece. Aí o sistema vai ficar o quê? Menos 1x mais y igual a 2 menos menos 1. A de baixo vai ficar x menos 1y igual a menos 1. Daí ficamos com que menos x mais y igual a 3. A de baixo, x menos y igual a menos 1. Ou soma, né? Se você somar aí, vai cancelar aqui o x com x, o y com menos y, vai ficar 0 igual a 2, que é falso, né? Ou então, se você multiplicar uma por menos 1, você vai ficar com, por exemplo, se eu multiplicar aqui por menos 1, deixa eu multiplicar de vermelho. Ou poderia somar, já falar, professor, soma aqui, já vai ficar 0 igual a 2, né? O que é possível indeterminar, é impossível, né? Mas se eu multiplicar por menos 1, o que acontece? O sistema aqui vai ficar... A de cima fica igual, né? Menos x mais y igual a 3. A de baixo vai ficar menos x mais y igual a 1, né? E aí você vê que é impossível, né? Como é que menos x mais y vai ser 3 e vai ser 1, né? Então, sai que é um sistema impossível. Que é o que ele quer, então, né? Quer dizer, então, na verdade, só se o k for menos 1. A resposta, então, aí, depois eu vou analisar todas as possibilidades, apenas um valor de k, né? Apenas se o k for menos 1. Mas o que eu posso resumir aí? Um resuminho aí. Não é o que ele pediu, tá? Mas analisando todas as possibilidades. Se o k for diferente de mais ou menos 1, o que acontece? O determinante vai ficar diferente de 0, você fica com o sistema aí sendo possível e determinado. Só tem uma solução. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Se o k for 1, que a gente viu lá que o sistema deu possível e indeterminado. E se o k for igual a menos 1, então ficamos com... Isso é uma flechinha que significa então, tá? Como é feito aqui. O sistema é impossível. Então, esse é um resuminho aí do que... Por que o se K for igual, for diferente de menos 1, eu não entendi. Desculpa, Natália, não ouvi direito. Deixa eu pausar aqui só um minutinho, né? Isso, aqui é isso mesmo, Natália. Na verdade, aqui é igual, né? Que a gente concluiu lá.
Obrigado, querido. Então, na verdade, se K for diferente de mais ou menos 1, ele é SPD. Se K for 1, a gente viu que deu SPI. E se K for igual, né, que eu tinha marcado errado, que é o que a gente chegou ali, ele vai ser impossível, né? Então, essa é a ideia. Quer dizer, o que costuma, às vezes, cair bastante é analisar um sistema a partir de um parâmetro, uma incógnita, o K. Incógnita não, incógnita é o X, o Y, o Z, o K é parâmetro, tá bom? Então, copia aí, deixa eu pausar essa gravação. Aqui, o 13 da Unicamp, observe nesse tipo de sistema. Ó, considere o sistema linear das incógnitas x, y, z e w. Observe que você tem 4 incógnitas, né? E só 3 equações, né? Isso não é um sistema normal, né? Então, a princípio, você não vai conseguir achar o x, o y e o z. Né? Você tem mais incógnitas que equações, né? Mas ele não está querendo saber quem que é o x, quem que é o y, quem que é o z separadamente. Ele quer saber a soma aí, né? Ele quer saber quanto vale essa soma de x mais y mais z. Tem alguns jeitos, né? Tem gente que pega a primeira e a segunda. Ó, se você pegar a primeira e a segunda e somar a primeira, isso tem a primeira equação. Aqui a segunda. Aqui a terceira. Se você somar a primeira mais a segunda, vai cancelar o y com menos y. Você vai chegar no x mais z igual a um valor. Se você pegar a segunda e a terceira e somar, vai cancelar aí o z com menos z, você vai chegar no y mais w. Então, da primeira e da segunda você descobre o x mais z, da segunda e da terceira você descobre o y mais w, e aí acaba, né? Ou se não, até eu costumava fazer desse jeito, aí um aluno pegou e me falou, como eu brinco assim, quebrou minhas pernas, né? Quer dizer, ele fez mais rápido. Se você somar as 3 equações aí, vamos ver o que acontece. Eu fazia desse jeito, somava a primeira mais a segunda, achava o x mais z. Se pegava a segunda mais a terceira, achava o y mais w. Aí você já chegava na resposta, né? Você não vai conseguir achar o x, o y e o z, nem o w, tá? Mas ele quer saber a soma. Então, você tem mais incógnitas que equações. Você tem 4 incógnitas e só 3 equações. Bom, somando as 3 equações, tal que acontece. Então, vou somar as 3 equações, somando. Então, somando, o que acontece? Vai cancelar aí o y com menos y, né? Quando a gente soma, e vai cancelar esse z com menos z. Né? Quer dizer, quando você soma aqui, então, a gente vai ficar com o quê? Com x mais w, né? X menos y mais w. Somando desse lado da igualdade, vai ficar que x mais w é igual aqui, 1 mais 2 mais 3 dá 6, tá? E aí aparece lá o x mais w. E o y mais z a gente já tem aí no meio, vale 2, né? Porque ó, o que ele quer saber? Ele quer saber a soma x mais... Porque aí já acaba, né? X mais y mais z mais w. Vamos mudar a ordem aqui. Vamos escrever como... Deixa eu trocar a cor aqui. Vou mudar. Vou escrever como x mais w mais y mais z. Só mudei a ordem, né? Porque aí o que acontece? Essa soma vai dar o x mais w, deu 6, né? Isso aqui vale 6. Mais o y mais w, isso aqui da segunda equação lá vale 2, né? Foi dado lá, né? Vale 2 aqui. Tudo bem? Vale 2. Então acaba aí, né? Quer dizer, você chega que a soma, portanto, a soma dessas 4 incógnitas dá 8. Mas, assim, volta a dizer, você tem mais incógnitas que equações. Você tem 4 incógnitas e só 3 equações. Você não consegue achar separadamente quanto vale o x, né? Mas ele nem pediu, nem poderia, né? Tudo bem? Então, vai acontecer esse tipo de sistema, como a gente vai ver daqui a pouco no próximo. Também, às vezes você tem mais incógnitas que equações, mas às vezes você tem algumas limitações. Por exemplo, ele vai falar em número de moedas, aí vai ter que ser positivo, só tem solução natural inteira, né? Então, Pedro e Paulo possuem juntos R$10 em moedas de 25, 50 e de R$1. A quantidade de moedas de R$1 é o dobro da quantidade de moedas de 50 centavos. E existe pelo menos uma moeda de cada tipo.
a menor quantidade de moedas que eles podem possuir. Então, vou falar que tem X é o número de moedas de 25 centavos, ou 0,25 de real, né? Y moedas de 50 centavos. E Z é o número de moedas de R$1. Que real, né? Bom, então vou montar o sistema aí. Ele tem R$10 e o número de moedas... Cadê tu? O número de moedas de R$1 é o dobro do número de moedas de 50 centavos. Então, ó, 0,25 vezes X mais 0,50 vezes Y mais 1 vezes Z, isso tem que dar R$10, né? Se eu pegar a quantidade de moedas de 25 vezes o valor, a quantidade de moedas de 50 vezes o valor, tá? Isso vai ter que dar R$10. E deu que o número de moedas de R$1, que é Z, né? É o dobro do número de moedas de 50 centavos, que é Y, né? Tudo bem? Y. Bom, vou multiplicar de cima por 4, porque aí vai ficar inteiro aqui, né? 4 vezes 0,25 vai dar 1, né? Então, vai ficar lá de cima. Opa, deixa eu trocar de cor aqui. Multiplicando por 4, vai ficar 4 vezes 0,25 vai dar 1, vai dar X, né? 4 vezes 0,5 vai dar 2, né? 2Y. E aqui 4Z. Isso é igual a 40, né? A de baixo fica aí Z igual a 2Y. Bom, vamos substituir a de cima. No lugar do Z, você pode colocar 2Y. No lugar do 2Y, você pode colocar o Z, tanto faz, né? Então, vai ficar X mais 2Y mais 4 vezes 2Y, né? Igual a 40. A de baixo, Z igual a 2Y. Então, você fica aí com X mais... Aqui vai dar 8, vai dar 10, né? Mais 10Y. E, tudo bem, 4 vezes 2 dá 8. Igual a 40 e Z igual a 2Y. Então, você tem mais incógnitas que equações, né? Você tem 3 incógnitas para 2 equações. Esse é o tipo de sistema que, em geral, tem infinitas soluções. Mas aqui, para o nosso exercício, não faz sentido o Y ser negativo, né? Nem o X, o Y, o Z sempre tem que ser naturais, inteiros naturais, né? Bom, o X é 40 menos 4Y e o Z é igual a 2Y. Então, tem todo mundo em função do Y. Então, vamos ver as possibilidades aí. Então, vou fazer um quadro aqui testando mesmo, né? Testando, jogando valores aí. Não sei quantas soluções tem, então vou fazer algumas aí. Então, vou falar que aqui tem quantidade de moedas de 25 centavos, que é X, aqui o Y, aqui o Z e aqui o total. Bom, ele disse também que existe pelo menos uma moeda de cada tipo, então não vai poder ser zero em nenhuma delas, né? Tudo bem? Então, como está todo mundo em função do Y, vamos começar jogando Y igual a 1. Se o Y for 1, o que acontece? O Z vai ser 2, né? Porque o Z é 2 vezes o Y, tá? O X vai ficar 40 menos 10 vezes 1, vai ficar 30. Então, é possível aí ter 30 moedas de 25 centavos, uma de 50 e duas de R$1. Isso vai dar um total de quê? De 33 moedas. Não o dinheiro dá R$10 em todas elas. Agora, nós vamos aumentando o Y, né? O Y, se o Y for 2, se você tiver duas moedas de 50, se o Y é 2, o Z é 2 vezes o Y, então 2 vezes 2 vai dar 4, né? Aqui, 40 menos 10 vezes 2, 40 menos 20, né? Vai dar 20. Observe que aumenta 1 no Y, aqui vai dobrando e aqui vai diminuindo 10, né? Aqui dá o quê? 26 moedas, tá? O que ele quer? A menor quantidade de moedas que ele pode possuir. Agora, se o Y for 3, se eu tiver 3 moedas de 50, o Z
vai dar 2 vezes 3, vai dar 6. Aqui 40 menos 10 vezes 3 vai ficar 40 menos 30, né? Vai dar 10. Aqui você teria o quê? 19 moedas. 10 mais 3 mais 6 dá 19 moedas. Agora, se o y for 4, dá problema, né? Porque se o y for 4, o z vai dar 8. Só que o quê? Aqui já vai dar os 10 reais, né? Porque aqui vai ficar 40 menos 10 vezes 4, vai dar 40 menos 40, vai dar 0. Que não pode, porque ele falou que existe pelo menos uma moeda de cada tipo, tá? Então, aqui não pode, né? Quer dizer, o problema está aqui, né? Esse 0 aqui. Então, esse aqui a gente vai descartar. Não vou poder pegar esse aqui, então esquece. Bom, então seriam essas as 3 possibilidades. Quer dizer, é um sistema possível indeterminado, ele tem infinitas soluções, só que para as condições aqui do x, o y e o z são quantidades de moedas, são naturais, são inteiros naturais, né? Nem pode ser 0, né? Então só tem essas 3, mas senão você teria infinitas soluções, né? Porque você tem o quê? Você tem 3 incógnitas, x, y, z, e só 2 equações. Bom, o que ele quer é isso aqui, né? Menor quantidade de moedas, né? Quer dizer, a menor quantidade de moedas que ele pode possuir, então, menor quantidade de moedas. Se ele pedisse a maior, seria 33, né? Então, 19 é a resposta. Tudo bem?